Fala galera, vamos acompanhar as últimas novidades do Fluminense e também do Internacional. O Fluminense venceu por 1-0 na Libertadores, a segunda vitória consecutiva do Fluminense na Libertadores. Fluminense nesse momento é o atual líder, venceu o The Strongest por 1-0, né? Deixou a equipe da equipe boliviana com 3 pontos e com isso a equipe do Fluminense se isola na liderança do campeonato. Lembrando que ainda temos River Plate e Sport Cristal jogando na rodada, que ainda podem chegar a 3 pontos, né? Mas a vitória do Fluminense foi uma vitória muito importante. Vamos acompanhar o debate aqui falando tudo sobre o time do Fluminense. O link vai ficar na descrição. Cresce Direitos Autorais ESPN do Grupo Disney. O Fluminense por 1-0 no Cerro Porteño, o Internacional no sufoco com gol no final contra o Metropolitanos no Gigante da Beira-Rio. Fernando Diniz e Mano Menezes falando sobre as vitórias. Em relação ao jogo, a equipe se portou muito bem, equipe que teve muita posse, uma posse agressiva. A gente finalizou 22 vezes, 11, 24 acho, 11 dentro do gol e ofereceu 2 finalizações no jogo todo. O sistema defensivo, mais uma vez, se comportou muito bem, mas o que garantiu a vitória foi o gol que a gente fez e a capacidade de se proteger que o time teve, que foi muito boa. Bom, se vamos falar de desempenho, então temos que colocar alguns números do jogo, né? O Internacional teve 68% de posse de bola, aproximadamente, isso. Então, isso quer dizer que dominamos amplamente o adversário. Nós tivemos 24 conclusões contra 3. Tivemos 14 escanteios contra nenhum. E isso são os fundamentos do jogo em si. Provavelmente, se tivéssemos feito o gol cedo, o jogo terminaria 4-0. O time que tem esses números que eu acabei de citar não jogou pouco. E o torcedor nos ajudou muito no final do jogo. Acho que ele empurrou a equipe, ele criou um ambiente favorável para a gente lutar até o último minuto do jogo. Não temos nada para reclamar do torcedor, muito pelo contrário. E os momentos que se passam, que às vezes são mais difíceis, fazem parte do futebol. O melhor futebol do Brasil hoje ganhou de 1-0 do The Strong da Bolívia. Então essas coisas elas acontecem no futebol. Não dá para a gente deixar de considerar que isso aqui é uma Libertadores, que sempre foi um campeonato difícil de jogar. Não é só para o Internacional agora que ele ficou difícil, ele é difícil para todo mundo. Falaram Fernando Diniz e Mano Menezes. Difícil para todo mundo, como disse o Mano. Números de Internacional e Fluminense ontem na Conmebol Libertadores contra Strongest e Metropolitanos. Metropolitano? Nos. Tem o S. Então vamos lá. O Internacional, como disse o Mano, teve posse de bola alta, 67%, com 24 chutes, 7 no alvo, 9 grandes chances, 45 ações na área rival. Aí eu concordo com o Mano. O Inter perdeu, os jogadores perderam muitos gols, né? Muitas oportunidades, acabou saindo só o gol lá no final. Lembrando que a gente daqui a pouco vai falar sobre isso também. Luiz Adriano saiu vaiado. Foi. Pelo torcedor colorado, hein? Saiu vaiado pelo torcedor colorado. Fluminense, posse de bola, aí é praxe, é um hábito. Os times do Fernando Diniz são assim. Às vezes, uma posse de bola que não tem grandes chances de gol, mas com esse Fluminense ultimamente não tem sido assim. 76% de posse de bola, 27 chutes, 11 no alvo, 7 grandes chances, 50 ações na área rival. Natália Ferrando. São 2 jogos com características diferentes, né? Não dá pra gente colocar na mesma balança, ainda coloque tela a tela ali com números semelhantes. Por quê? Porque o Fluminense Internacional fez o gol cedo? o Internacional com muita dificuldade ainda. Foi um jogo muito complicado pro Internacional. Pegou um time que, comparado ao The Strongs, de qualidade técnica é abaixo. Então a gente tem que falar de um Internacional que o professor ainda falava aqui no off, mas se não ganhasse do Metropolitanos, aí, peraí, no Beira-Rio, com a torcida a favor e com a qualidade técnica, pelo menos no papel, maior, aí o Mano Menezes tinha que rever muita coisa. Agora, tem sinais de que o Internacional pode render alguma coisa, né? Só que precisa de mais. E o Fluminense é mais do mesmo. A gente vai chovendo molhado falando da qualidade técnica que tem esse elenco. Perde o Marcelo no começo do jogo, no primeiro tempo.
né? Mas o Inter, eu acho que para mim foi um jogo muito amarrado, um jogo muito difícil. E ali foi numa bola, no sufoco, no cara de Libertadores da América. O Internacional mais dentro das suas o Fluminense mais dentro das suas características. Então, mas cara de Libertadores tem que ser jogar com o River no Monumental, não com o Metropolitanos em casa. Eu acho que o Mano deu uma camuflada muito boa no fato de que o adversário era o Metropolitanos. Não, porque se impôs, teve mais posse de bola. Gente do céu. Era o mínimo. E no fim ele ainda deu uma espicaçada no futebol, que é diferente do dele, né? Falar, futebol bonitinho lá, ganhou de 1-0 do Strongest. Mas quem viu o jogo do Fluminense contra um adversário mais forte, não só no nome, The Strongest. Peraí. Vocês estão colocando muita força nesse Strongest aí, fora de casa. Esse Strongest... Strongest é o mais forte jogando em La Paz. A gente está comparando com o Metropolitano. Esse Strongest aí só não empatou o jogo porque o juiz viu uma falta que não foi. Não merecia empatar, mas futebol não tem justiça, né? Mas tem essa força toda jogando fora? Mais força que o Metropolitanos tem. Tá. É um time melhor que o Metropolitanos, né? E o time do Mano, mais uma vez, e isso é uma característica desse ano todo, faz um tempo do jogo bem melhor que o outro, desperdiça um dos tempos. Ontem, pelo menos, ele não precisou pedir carinho, né? Na última coletiva ele pediu um pouco de carinho para a torcida. Ontem ele reconheceu que a torcida foi junto, pelo menos naquele embalo do vamos lá para ganhar no acréscimo. Com aquele gol de lavar a alma, né? O gol do alemão. Um gol de lavar a alma, um momento muito especial, mas se não sai o gol, eu não sei se a torcida teria sido tão carinhosa, não. Eu também não, né? Porque, naturalmente, até pelo que foi o jogo no Beira-Rio, o Inter em cima do Metropolitanos, chutando muito, o gol não sai. O tempo vai passando, o jogo vai ficando mais tenso. O jogo vai ganhando um clima muito mais dramático, os jogadores às vezes já ficam com medo de errar alguma jogada. Aí tem uma chance na pequena área, você não faz o gol na primeira, não faz o gol na segunda, talvez não tenha a terceira, né? E o gol do Inter sai. O Inter mereceu vencer, o Inter teve uma produção para ganhar o jogo como venceu no final. Mas estou com o professor, né? A gente está falando aqui depois de 1-0, o gol do alemão aos 49. 0-0 talvez seria uma outra conversa, né? O próprio Mano iria falar da dificuldade da Libertadores, mas falaria de um empate com o Metropolitanos do Beira-Rio. Né? O Fluminense eu acho que foi diferente da situação que o Fluminense faz um gol no primeiro tempo, mas entre aspas só faz um gol. Né, o Inter foi fazer o gol na reta final. Mereceu, mas fez o gol no último lance quase do jogo. O Fluminense não, teve produção para fazer mais, mas só fez um. Como só ficou 1-0, o jogo estava vivo. O Fluminense no primeiro tempo dominou, o Strongest em grande parte do primeiro tempo não saía quase do campo de defesa. Até achei que o Fluminense ontem com a bola foi um time um pouco mais lento para jogar. O Fluminense poderia ter trocado passe com um pouco mais de rapidez, um pouco mais de velocidade, mas o só 1-0 deixou o jogo vivo. E quase no final o Strongest empatou, né? Acho que é isso, né? O Fluminense poderia ter feito mais. O Inter, 1-0, era o que tinha. Sofrer para vencer o Metropolitanos é preocupante? A maneira como... Porque não é só o Metropolitanos. Já sofreu, não passou pelo Caxias. Já tinha perdido, como era? Venceu o CSA 2-1. Não, e na Sul-Americana do ano passado... Melgar. É a mesma história. Então é um erro que está se repetindo, né? Eu sei que o Mano não gosta quando a gente faz esse tipo de comparação, mas... Muito negativo, né, professor? Ele sempre... Mas é algo que está se repetindo com o Internacional. Não é uma exceção sofrer em casa contra time inferior. Está sendo uma constante. E cabe a ele, como técnico, resolver isso, encarar esse problema de frente. E ontem voltou à tona, ou volta o assunto Luiz Adriano, alemão. Luiz Adriano. Vamos acompanhar as vaias, que aí a gente fala um pouco mais. Olha aí. A substituição, né? Vai e faz o gol. Então a gente viu aí a torcida vaiando o Luiz Adriano, o alemão que entra no lugar dele, pede pro torcedor aplaudi-lo, né? E, coincidentemente, o alemão acaba fazendo o gol decisivo, o gol da vitória do Internacional. Será que ele está devendo? A gente tem os números desde o retorno do Luiz Adriano. Em 7 jogos, 10 chutes, 3 chutes certos e apenas um gol nesses 7 jogos. Que análise você faz, Prats?
porque a gente tem os números, dentro desses jogos tem ocasiões em que ele ajudou, abrindo espaço, fazendo pivô, que é a característica dele. O torcedor quer ver gol, quer ver o atacante sendo decisivo. É ou não é? É, sem dúvida. O Luiz Adriano, né, Abel, é muito, assim, uma cartada do Mano Menezes. O Mano, quando tem à disposição o Luiz Adriano, já o coloca para jogar. Ele até entra bem em um Grenal, quando o Alan Patrick faz o gol, e o Grêmio vence por 2-1 no final internacional. E a partir dali, o Mano, sempre que pôde, coloca o começo com o Luiz Adriano. E o alemão perdeu espaço. O alemão não estava jogando tão bem antes do Luiz Adriano chegar. E não sei se o Mano fez isso por preferir o Luiz Adriano, achar um jogador melhor que o alemão, ou para tentar também fomentar um pouquinho essa disputa de uma posição. É a questão da experiência também. O alemão, a gente está falando aqui de um jogo que o Inter venceu por 1-0 na Libertadores, que o jogador que estava no banco entrou e fez o gol. Né? Assim, se o Luiz Adriano foi vaiado, criticado ontem, até no primeiro tempo ele deu uma boa cabeçada que quase abriu o placar para o Inter, talvez tenha sido uma notícia muito boa para o alemão, né? Que estava em baixa, perdeu espaço para o Luiz Adriano. Ontem ele entra e substitui alguém que é vaiado quando sai do jogo e faz o gol, que eu acho que faz parte da disputa da posição. Né? O Luiz Adriano hoje está à frente dele, porque o Mano prefere o Luiz Adriano. Daqui a pouco pode ser o alemão tendo mais chance, o alemão volta a ser o titular também. Eu não acho ruim a disputa. E acho que a vai ao Luiz Adriano, ela vai além da atuação do Luiz Adriano. Jogar no Beira-Rio muitas vezes para o Inter tem sido muito pesado. Né? Às vezes a paciência é pequena. Com ou sem, né? Carrega algum tempo, alguns anos, derrotas traumáticas dentro do Beira-Rio. E às vezes alguém vai ser escolhido ali para ser o vilão. O Luiz Adriano nem foi tão bem no jogo, né? Não estava bem na partida. Mas acho que ontem foi o dia do Luiz Adriano pagar. Poderia ter sido outro também. É que ele é o cara do gol, né? Não se espera um gol, como a gente mostrou aí nas 10 partidas. É pouco. Está entregando pouco. Eu também saí... É decepcionante até agora essa volta do Luiz Adriano? Olha, só não é decepcionante porque a última impressão dele na saída de um grande clube brasileiro também não foi boa. Ele não sai bem do Palmeiras. Sim. Agora, eu, assim como o Mano, também colocaria minhas fichas no Luiz Adriano. Eu acho ele mais jogador que o alemão. Também acho um jogador melhor. Só que eu acho que está meio... E o sentimento da torcida é que está fazendo hora extra. Ou será que ele não está mais na sua melhor forma? Isso, sem dúvida, não. Não é o jogador de outros tempos, mas eu acho que ainda poderia render mais do que esse único gol e essas participações. Teve participações importantes, mas não adianta. Ali você quer do centroavante o mais importante, o emocionante, o homem-gol lá, como diria o Skank. É esse peso, mas num jogo com adversário fraco, o gol não sai. Para quem que a torcida vai olhar? Para o cara do gol. Claro. Tá no script. Será que é a hora de rever essa titularidade do Luiz Adriano, Natália? Eu reveria. Acho que eu penso que é até para preservar o jogador. Ele sai, ele aplaude a torcida apesar das vaias, mas é algo que não está acontecendo. Há um desequilíbrio muito grande no sistema ofensivo do Internacional e a gente vê uma queda de produção considerável. Essa queda de produção ainda passa por ele, por essa aposta no Luiz Adriano. Luiz Adriano a gente sabe que não já há muitos anos esse homem-gol. O Palmeiras mesmo com o professor Cita, ele também não foi esse homem-gol todo que se esperava. Quando ele chega badalado para ser o cara... Mas foi importante naquela primeira Libertadores. Não, foi importante, mas se esperava mais. Sim. Agora, eu não sei se a gente cria expectativa demais, porque ele já demonstrou que não vai entregar. A gente tem que analisar, em cima do que você falou. Por que o Palmeiras o dispensou? Porque pro Palmeiras ele não estava rendendo mais. É óbvio. Se ele tivesse entregando, ele estava lá ainda. Tudo bem, mas entregando quanto? Será tem o mínimo, né? Será que não dá para esperar uma boa entrega no Campeonato Gaúcho? Todo mundo falou que o Suárez... Então já estão começando a falar que o Suárez só faz gol em time pequeno só porque ele perdeu um pênalti na primeira rodada. Daqui a pouco ele cala a boca no Brasileiro. Mas falam, mas é fácil, por isso que o Suárez fez. Ele não fez. Ontem contra um adversário super acessível, em casa, entregou pouco. Eu acho que o torcedor tem elementos. O que muda de um jogador para outro aí, o alemão é praticamente um jogador de área. O alemão é o finalizador. Sim. Luiz Adriano, ele me parece que ele dá mais opção se você pensar em abrir espaço para alguém aproveitar. O Henrique Ganso falou ontem depois da vitória de 1-0 do Fluminense. Vamos lá com o Ganso. Não, acho que o importantíssimo é fazer o dever de casa, né? Fazer os 3 pontos. Apesar de ter sido 1-0, mas a gente teve teve momentos na partida para fazer o segundo e o terceiro. Um pouquinho de capricho mais para as próximas partidas. Mas como eu falei, o mais importante foi que a gente atacou e não sofreu tanto lá com o Fábio. Não, acho que faltou um pouquinho mais de capricho. A gente encontrou os espaços ali pelas laterais. E acho que faltou um pouquinho mais de capricho naquele último passe mesmo. Tenho certeza que a gente vai melhorar para as próximas partidas.
Paulo Henrique Ganso, sinônimo de elegância no campo de futebol. Números e rankings de Ganso na vitória contra o Strongest. Ações com bola no ataque. Ele liderou esse quesito, 100 ações. 100? Sabe lá o que são 100 ações? O jogo tem 90 minutos. Tem muito... Sim. Porque é muita troca de passes e a bola sempre passa ali pelo maestro, pelo Ganso. Fantástico. 99 passes completos, professor Celso Uncelti. Tá vendo? Tudo na média de 1 por minuto. Passes progressivos, 24. Presença em jogadas, 15. Praticamente liderando todos esses quesitos. 6 construções, 6 chances criadas e 3 chutes, além da assistência para Nino no gol. E há quem diga, Abel Neto, que hoje no futebol moderno não se precisa mais de um jogador classudo e com a técnica que tem Paulo Henrique Ganso. Se fosse assim, Toni Kroos não jogaria mais no Real Madrid. Quando o técnico é moderno, ajuda. Né? Quando o técnico bota o cara Olha lá, no jogo. prof, olha lá. Olha lá. As ações dele. Chama atenção o número de jogadores sempre perto da bola, né? Sim. Tem muita opção de passe, aproximação. né? Então o jogador que tem um passe, que tem o Ganso, dificilmente ele, quando tem a bola, ele não vai ter alguém para receber, alguém para esperar o passe. Olha lá onde vai a bola, olha lá. Então. E os antes ficam só enxergando saidinha errada. Aí, Isso aí boa, os antes professor, não vêm. boa, agora arrebentou. Só vem saidinha errada. Tá certo. Agora deu uma de Mano Menezes, prof. Não, pro Santos, deu uma você é um convertido. alfinetada. Prof. São Você é um convertidos? convertido. Eu tô considerando que você é nosso. Eu sou convertido, professor? Acho que sim. É a melhor fase de Paulo Henrique Ganso, depois daquele início arrasador no Santos Futebol Clube, com grande futebol ao lado de Neymar, com título de Libertadores, com título de Copa do Brasil? Natália Ferrão, melhor fase de Ganso depois daquela do Peixe? Melhor fase já contando a temporada passada, né? A aposta do Diniz. O Diniz faz algo que poucos treinadores hoje fazem. Olham a característica do seu elenco, olham a valência principal de um jogador técnico como ele e falam: o que eu preciso para tirar o melhor? Aproximar as linhas. Então é isso que eu vou entregar pro Ganso poder fazer o que ele faz dentro de campo. É isso que ele faz. O Ganso tem linhas aproximadas, tem jogadores para fazer aqueles passes que ele precisa ou para inverter uma jogada como ele fez agora. Superou aquela boa fase no São Paulo, né? Fora Santos, foi curta, né? Uma fase foi muito curta, porém marcante, interessante. E ontem sem o Keno, né? A opção do Diniz foi pelo Lima. Claro que assim, não dá para colocar, porque o Diniz não gosta dessa situação de você prender o jogador em uma faixa do campo. Os jogadores se movimentam muito, se encontram muito. Mas o Lima inicialmente um pouco mais pelo lado esquerdo, né? Sim. Ele não é o Keno, é um meia no lugar de um atacante, de um ponta, né? Uma outra característica de jogador. Mas sempre ali quando a gente percebe o Ganso, que dita muito o ritmo do time, ele dita o ritmo do time, o André dita o ritmo do time também, sempre muito jogador perto da bola. É porque quem tem um passe que tem o Ganso ajuda muito. Acho interessante, não sei se estou falando uma bobagem, mas é bom estar com especialistas ao meu lado. Tem o ritmo da troca de passes, né? Você falou, ele dita o ritmo, e aí a bola, por exemplo, chega num Arias, muda o ritmo. Eu estou completamente diferente. Essa mudança é interessante. Bota que aí o vem Arias, velocidade, vem correria, vem o Keno quando joga, é ou não é? O Arias acelera, né? E é interessante como ele está feliz jogando. Como ele está bem, feliz. Eu não diria que é a melhor fase, porque ele surgiu de uma maneira que havia uma discussão se o gênio era ele ou o Neymar. Até porque a gente estava muito mais carente de alguém na posição dele do que na posição do Neymar. Né? O Neymar, a gente tem farta distribuição de jogadores brasileiros que fazem coisas próximas do que faz o Neymar. Mas esse mito do camisa 10, do cara, era uma coisa que a gente tinha saudade, né? Então, quando o Ganso surgiu, houve, na minha opinião, até um certo exagero em compará-lo com o Neymar. Mas ali eu acho que era uma outra situação. Ele depois teve problemas físicos. Ali estava voando mais. Agora eu acho que ele está jogando mais para o time, dentro de um time. Isso é muito bonito de se ver também. Eu gosto de ver jogadores elegantes como foram Zidane, Paulo Roberto. Galera, mais uma vitória da equipe do Fluminense, né, galera? Como eu já tinha dito, né, o Fluminense vai ficando na primeira colocação do grupo D, né? E o Internacional também consegue uma vitória muito importante. O Internacional vai ficando nesse momento também com a primeira colocação do grupo B. A equipe vai chegando a 4 pontos, empatou o primeiro jogo e venceu o segundo, né? Temos o Nacional do Uruguai na segunda colocação com 3 pontos, Independente Medellín 1 ponto e Metropolitanos não pontuou ainda, 2 jogos e 2 derrotas na competição, né? Provavelmente Metropolitanos vai ser a equipe que vai
perder os jogos aí, né? Vai ser o ponto fácil para as outras equipes, né? E o Fluminense deu um passo muito importante. O próximo jogo do Fluminense é contra a equipe do River Plate. River Plate é uma equipe que não está vivendo um bom momento, perdeu o jogo de estreia, né? Não é a mesma equipe que todo mundo acostumava a ver na Libertadores, né? Mas mesmo assim ainda é uma equipe muito forte, pode surpreender ainda na Libertadores. Lembrando, River Plate joga com o Sport Cristal ainda e pode chegar a 3 pontos. Vai jogar contra o Fluminense, podendo chegar a 6 pontos, né? O Fluminense ainda vai ter a chance de chegar a 9 pontos e ficar muito próximo da classificação, porque eu acredito que com 3 vitórias e um empate já seja o suficiente para o Fluminense conseguir a classificação. Já para a equipe do Internacional já é um pouquinho diferente, né? Que está um grupo um pouquinho embolado, um time com 1 ponto, outro com 3, outro com 4, e tudo pode acontecer ainda nesse grupo, né? Porque a Internacional vem de uma vitória e um empate, então a equipe do Internacional pode chegar a 7 pontos na próxima rodada e também pode dar um passo muito importante também para a classificação para a oitava de finais da Copa Libertadores. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Você que está chegando é novo, não esquece, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.